Flamengo ganhou a Copa do Brasil, quarta vez que o clube carioca ergue o troféu do mata-mata nacional. Com isso está na Libertadores do ano que vem, está na Supercopa, provavelmente, tudo indica, né, contra o Palmeiras, que deverá nas próximas rodadas confirmar a conquista do título brasileiro da Série A. E ganha uma premiação aí de 70 milhões, um prêmio excepcional, além de proporcionar à sua torcida uma grande alegria depois de um 2021 sem títulos mais relevantes, né? Então, uma grande conquista do Flamengo numa atuação fraca. E o Corinthians? O que dizer do Corinthians? Que jogou uma boa partida. Dessa vez fez um bom jogo. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Veja o Campeonato Alemão e outros campeonatos no OneFootball sem nada a pagar. De graça em vídeo, no caso da Bundesliga, a primeira e a segunda divisões da Alemanha, os principais jogos com narração em português. Comentários do Gerd Wenzel, quem narra o Dudu Monsanto nos principais jogos, né? O Luiz Alano, o Felipe Rolim, galera muito competente, transmitindo os jogos do OneFootball, pelo OneFootball, partidas do Campeonato Alemão. Então, faça o download, você tem estatísticas, notícias, lances do Campeonato Brasileiro, os melhores momentos, tudo isso, não paga nada, gente. Você vai ver passando aqui ao meu lado, durante esse comentário, estatísticas de Flamengo 1, Corinthians 1 e a vitória rubro-negra nos pênaltis, ganhando assim o título da Copa do Brasil 2022. Bem, primeiro você deve estar perguntando que camisa é essa aí com o Mauro. Primeiro, tem nada a ver com política essa camisa, tá? Uma camisa de futebol, vínculo zero com qualquer candidato que apareça por aí, algum movimento, nada, vocês me conhecem. Feita essa ressalva, no final do vídeo eu vou te mostrar esse belo fardamento. Mas no finalzinho do vídeo eu mostro para vocês. Vamos dizer o seguinte, o que foi o jogo? Aquilo que se esperava, o Corinthians até mais retrancado do que se imaginava. Linha de 5, sai Adson em relação ao jogo de Itaquera, entra o Piton. Então forma uma linha de 5, né? Transforma o Fábio Santos em um dos zagueiros. 7 minutos, 1-0 Flamengo, belo gol. Jogada típica desse Flamengo. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, caixa, 1-0. O que você espera do Flamengo, com o time que tem, com os bons jogadores que possui, no Maracanã, em casa, num cenário como esse? Vai buscar o segundo gol. Vai tentar liquidar a fatura. Poucos minutos depois, 15, 20, começou a recuar e chamar o Corinthians para o seu campo. No segundo tempo, o cenário piorou. O Corinthians dominou completamente o jogo, o Flamengo não conseguia sair jogando, o Flamengo não conseguia ter a bola. O Flamengo nos primeiros 10 minutos chegou até 82% de posse de bola. Lá pelos 15 do segundo tempo, tinha 34% no período após o intervalo. Ou seja, deu a bola para o Corinthians, não conseguia controlar o jogo pela posse, que é uma característica do time. Criou ainda assim situações de gol, teve gol anulado, teve grandes chances com a Arrascaeta desperdiçada, mas flertou com o perigo o tempo todo. A sorte do Flamengo é que o Corinthians é um time que, com muito volume dessa vez e muita posse de bola, era um time que não criava claras chances de gol. Teve uma com o Roger Guedes, num erro do Rodinei, que deu condição ao atacante corintiano, a defesa saiu, ele deu condição, o Bandeira deu impedimento inexistente, se a bola vai dentro do gol, o VAR corrigiria o erro do Bandeirinha, e o lance do gol, no bate-rebate ali o gol do Juliano, empatando merecidamente naquela altura a partida, o Corinthians merecia talvez até vencer. No jogo especificamente merecia a vitória, mas no conjunto das duas partidas não. Não foi melhor que o Flamengo, pelo contrário, o Flamengo foi bem superior no primeiro tempo, teve várias chances de gol e nesse jogo, bem jogando mal, teve chances claras, tanto ou mais do que o próprio Corinthians, por incrível que isso possa parecer. E uma anulação de um gol no impedimento, num VAR ali bem esquisito, ali muita gente achando que não foi. Não fiquei muito convencido não, mas isso aí, esse negócio de chororô não cabe. O Flamengo jogou mal e merecia até perder, merecia ter vencido o primeiro jogo e perdido o segundo. Então a disputa de pênaltis foi algo absolutamente natural, né, pelo que as duas equipes apresentaram. E ficou um alerta para o Flamengo. O Flamengo precisa corrigir problemas. Tudo bem, Thiago Maia se machucou, não tinha o João Gomes, mas o Vidal também se contundiu. Mas não justifica a postura, porque já no primeiro tempo o time recuou demais. O Flamengo não é isso. O Flamengo é um time de posse de bola, é um time ofensivo. Quando o adversário empurra para o seu próprio campo, é do jogo. Mas antes mesmo do Corinthians ter essa volúpia toda, o Flamengo recuou, chamou o adversário. No segundo tempo, aí mais ainda, o Corinthians dominou o jogo com muitos méritos. Teve os méritos do Corinthians também nesse contexto, é evidente. Mas foi uma atuação muito ruim do Flamengo. Mas muito ruim do Flamengo, ainda assim teve claras chances de gol.
porque a qualidade dos jogadores acaba se destacando em alguns momentos, né? E o Corinthians, por sua vez, ficou com aquele gosto amargo da derrota nos pênaltis, já que o Cássio ainda defendeu uma penalidade, logo a primeira do Felipe Luiz, e dois jogadores bateram muito mal, um no travessão, o Fagner, e o outro lá nas nuvens, que foi o Matheus Vital. Dois ex-jogadores do Vasco, grande rival do Flamengo, por acaso, por coincidência. Mas teve um corintiano, colega da imprensa, depois do jogo, perguntando ainda para Cássio do tal do pênalti do primeiro jogo, reclamando do pênalti. Outros enaltecendo que a torcida apoiou. Claro, a torcida estava lá, no momento bom do time, ela apoiou, gritou. Você espera o quê de uma torcida de futebol? Espera o quê da torcida do Corinthians? Você espera o quê de quem viaja para ver seu time? Que se desloca para ver o seu time? E no caso do Corinthians, o clube ele chega junto, ele prestigia, apoia as organizadas, ao contrário do Flamengo, que a torcida não tem apoio nenhum dos dirigentes do clube, não costuma ter. Então, estavam lá, firmes e apoiando o time, é isso que se espera. Aí é o pênalti, muita cara de pau falar daquele pênalti, ainda mais depois de uma semana, depois da atuação ruim que o time teve em São Paulo. Uma torcida ao lado. É o pênalti, gritou mais no Maracanã, aquelas teorias malucas, né, que ficam, gritou mais. Claro, no momento bom do time, a torcida cantou bastante, ora bolas. Isso acontece sempre. Por que não cantou tanto no Itaquera? Não cantou tanto, por quê? Porque o Flamengo jogou melhor, o Corinthians ficou acuado. Ora bolas, o campo muitas vezes pauta o comportamento da arquibancada. Todo mundo sabe disso, quem acompanha futebol, quem vê futebol, quem vai a estádio de futebol, né? Não, foi uma grande atuação, é o troféu. Aí vem uma espécie de supervalorização de uma derrota. E o Corinthians foi derrotado porque o Corinthians jogou muito mal em São Paulo. O Corinthians não teve coragem em São Paulo de fazer o jogo que ele pode fazer. E ele mostrou que pode fazer. Porque tem bons jogadores. E o elenco ficou mais forte durante o ano. Saiu o William, que nunca conseguiu jogar aquilo que se esperava dele no Corinthians, e aquilo que ele sabe jogar, voltou para o futebol inglês, agora no Fulham. Mas chegaram Fausto Vera, Balbuena, Yuri Alberto. Então o time recebeu, o Renato Augusto se recuperou, ele que na Libertadores estava machucado, voltando de lesão, naquele confronto também com o Flamengo. Então o Corinthians forte, bons jogadores. O Gil está jogando de novo muito bem, o Cássio impecável, fazendo grandes defesas. Então a realidade é que o time do Corinthians pode mais do que foi apresentado. Pode fazer mais. Não fez por quê? Essa é a grande pergunta. Porque em casa, quando o time tinha condições de tentar assumir o jogo e construir uma vantagem, foi um Corinthians medroso. E começou o jogo com linha de 5 para defender um 0-0. E quando viu que estava perdendo e tinha que sair para o jogo, naturalmente se impôs porque tem qualidade para isso. A reflexão do corintiano deveria ser essa. E não ficar falando de pênalti que não houve, gente, coisa mais constrangedora. Pode-se até discutir se foi ou não foi, mas tratar aquele lance lá de Itaquera como se fosse um pênalti escandaloso é um negócio que foge completamente à lógica, né? É uma narrativa construída de forma insistente para hipnotizar um coletivo corintiano e as pessoas começaram a achar que o time foi garfado. Não foi garfado nada. Ninguém garfado. Como também algumas reclamações de rubro-negros com relação à falta antes do gol do Juliano, mas aí teve o lateral, tudo. Não teve, não foi a arbitragem que decidiu esse negócio. O que decidiu foi o comportamento ruim do Corinthians em casa, o comportamento péssimo do Flamengo em seus domínios e a disputa de pênaltis com dois jogadores que erraram, né? O Cássio, que fez uma defesa, mas não bastou, e o Rodinei bateu o último pênalti muito bem, como bateu bem o Cebolinha, bateu bem o Gabigol, bateu bem o Léo Pereira, né? Os jogadores depois acabaram cobrando as penalidades, que foram competentes nas suas cobranças. O Rodinei bateu bem, como jogador muito controverso, foi o último pênalti, fica toda aquela coisa, mas foi em cima do Rodinei que construiu a jogada do gol do Corinthians, foi em cima do Rodinei que ia sair no gol do Roger Guedes, que perdeu o gol da pequena área, mandou por cima do travessão. Quem dava condição? O Rodinei. A linha defensiva saiu, o Rodinei deu condição. Ele errou passe com menos de um minuto, passe na fogueira para o Thiago Maia, foi o primeiro chute ao gol do jogo com o Renato Augusto. O Rodinei é um jogador regular, uma figura adorada pelos companheiros, muito simpático, um rapaz até muito simples, deve ser uma ótima pessoa, mas tecnicamente ele tem muitas limitações. Bateu o pênalti e fez o gol. Isso foi importante, claro que foi importante. Ele até admitiu que estava nervoso numa entrevista depois na zona mista após a partida. Mas ele jogou mal, como o Flamengo jogou muito mal, exceto, mesmo com altos e baixos momentos do Léo Pereira, muito bem o Davi Luiz. Esse fez uma grande partida do Davi Luiz, liderança, tudo. E tecnicamente interceptou várias bolas, fez uma partida muito segura. E o Flamengo ganha o título. Não dá para dizer que não é merecido, porque no conjunto da obra foi o time que esteve mais vezes perto do gol, né? O Arrascaeta perdeu um gol feito dessa vez, teve esse gol anulado polêmico ali do próprio Arrascaeta no rebote da trave do Gabriel. O Gabriel estava impedido 1 milímetro. Quer dizer, não criou situações. Teve chance no primeiro tempo, teve chance no segundo, mesmo jogando mal. Depois do gol, jogando mal.
E em Itaquera nem se fala, né? Itaquera foi cara a cara com o Cássio, 2 vezes o Gabigol, 1 vez o Pedro, bola na trave do Davi Luiz, bola rente à trave chutada pelo Gabigol, chute forte fora da área do Everton Ribeiro que o Cássio deteve, e bola passando pela pequena área e faltando alguém para enfiar o pé para botar a bola dentro do gol. As chances foram se acumulando. Então o Flamengo, no conjunto dos 2 jogos, foi o time que mais criou, que mais esteve perto do gol. E os 2 times em casa decepcionaram, foram mal. Para o Flamengo fica uma lição, fica um alerta para a final da Libertadores. O comportamento não pode ser esse, de forma alguma. O Atlético Paranaense deve ter ficado feliz com o que viu, porque se for isso que o Flamengo vai apresentar lá em Guayaquil, as chances do time paranaense crescem significativamente. Mas são 10 dias e acho que uma autocrítica é fundamental para que o Flamengo corrija os erros, perceba seus defeitos e faça os ajustes necessários para a final da Libertadores, que é muito mais importante do que a Copa do Brasil, evidentemente, independentemente da emoção que foi para o torcedor rubro-negro essa vitória. E o Corinthians, gente, o Corinthians é um clube muito grande para ficar nesse nhenhenhen, nesse quais. O pênalti. Nossa torcida cantou alto. O time foi heróico, não sei o quê. Foi heróico nada, fez um bom jogo. Um jogo muito bom. Mas por que não fez antes isso? Por que contra o Boca na Libertadores, em casa, também jogou dessa forma tão cautelosa? Contra o Fluminense mesmo estava vencendo, podia tentar matar o jogo e ficou um bom tempo ali antes de matar o jogo, com o Fluminense rondando a área, levando perigo. Por que jogou contra o Fluminense tão mal no Maracanã? Empatou num lance de muita sorte, porque no final do jogo o Fluminense cometeu erros crassos e aproveitou e fez um gol. Mas o Fluminense teve muita chance de fazer 3-1. O Fluminense jogou melhor do que o Corinthians. Então o resultado não pode mascarar a atuação. Porque atuações tão tímidas de um elenco que tem bons jogadores e um excelente técnico. Esse é o ponto. Esse é o ponto de reflexão que deveria pautar o Corinthians. E não esse nhenhenhen, esse quase, esse mimimi, que não combina com o clube da grandeza do Corinthians e com um bom elenco que possui o time comandado pelo ótimo técnico também, Vitor Pereira, em que pese algumas escolhas também questionáveis, como o Dorival Júnior, na minha opinião, foi muito mal nesse jogo disputado no Maracanã. Esse vídeo tem um apoio patrocínio do OneFootball. Você pode baixar o aplicativo acessando o link que está aqui na descrição do vídeo. Lembrando que você vê os campeonatos alemão e outros de graça, estatísticas, vídeos e muito mais. E no OneFootball você vai encontrar estatísticas de times, por exemplo, como o América Mineiro, o Botafogo de Ribeirão Preto, o CSA, o Figueirense, o Clube do Remo, o Santa Cruz, o Criciúma e o Vitória da Bahia. Times do futebol brasileiro, times que vestem a marca Volt. E por isso que eu estou com essa camisa, porque a Volt lançou camisas comemorativas da Copa do Mundo, né? Nas cores da camisa da seleção brasileira, com dos times, né? Que ela veste. Esse é o Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo SA, né? Clube empresa. Está aqui a marca da Volt, né? Camisa muito bacana, essa aqui é sem número. E eu agradeço aqui o presente ao pessoal da Volt e divulgo aqui essa iniciativa bem bacana que não tem nada a ver com política, tá? Isso aqui é futebol. Essas são as cores da seleção brasileira. Então agradeço aqui o regalo ao pessoal da Volt, mando um abraço. E claro, quero dizer para vocês que teremos live neste sábado depois de Flamengo e América Mineiro. Tá? Tem live neste sábado, depois de Flamengo e América Mineiro, e na terça, após Flamengo e Santos, correto? E esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, e você viu passando aqui ao longo do meu comentário, canal de cortes, clube de membros, Use 360 com produtos do canal, blog do Mauro César no Esporte, curso online de jornalismo esportivo, todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então você acessa, confere e dá uma força para o canal também, consome aí os nossos textos também no UOL e pode apoiar o nosso trabalho aqui, nosso jornalismo independente no YouTube. Valeu, parabéns ao Flamengo campeão. Corinthians, para pensar. Corinthians não pode ser refém desse tipo de muleta que deve atrair clique, dar audiência em rede social, sites aqui e ali, mas convenhamos, não tem nada a ver com o elenco do Corinthians atual, que é bom, um técnico muito bom, e claro, com a camisa pesada do Clube Paulista, segunda maior torcida do Brasil, vice-campeão da Copa do Brasil. Saudações.